Olá, gente. Então vamos lá, dando continuidade às nossas aulas. Hoje a gente fala do sistema endócrino. Sistema endócrino ou sistema hormonal, né? Todas as atividades do nosso corpo, elas são reguladas e integradas pelo sistema nervoso e o sistema hormonal, né? Em determinados pontos do nosso corpo, a gente tem as glândulas que produzem os hormônios que é responsável pelo nosso desenvolvimento. Aqui tem algumas perguntinhas. O que define a hora de o bebê nascer? O que determina que a mãe produza leite para alimentar o seu bebê? O que indica que as pessoas não são mais crianças e se tornam adultos sexualmente maduros, com características de machos e fêmeas? Então, como eu falei, em determinadas partes do nosso corpo, a gente vai ter as glândulas. As glândulas vão ser responsáveis por produzir o hormônio, e esse hormônio que vai dar essas características e essas informações necessárias. O que coordena, integra as funções e atividades do corpo? Então, todas as funções e atividades do nosso corpo são coordenadas e integradas pelo sistema nervoso, que é o sistema do comando, e pelo sistema endócrino, que é o hormonal. O sistema endócrino é composto de várias glândulas que se situam em diferentes pontos do nosso corpo, que é nessas glândulas que vai ter a produção hormonal. Então, onde está puxado as setinhas aí, onde são as glândulas, que a gente vai ver uma por uma, né? Lá na cabeça, né? Na região frontal ali, mais ou menos como se estivesse na nuca e na testa, a gente tem a epífise e depois tem a hipófise. No pescoço tem a tireoide e a paratireoide. Logo na barriga ali, na caixa torácica, um pouco abaixo da mama, a gente vê um pâncreas amarelinho. Em cima do rim, acima, né, tem a suprarrenal, tem um testículo e tem um ovário. Ele é constituído por um grupo de glândulas que secretam os hormônios, auxiliam a coordenação e a regulagem de outros sistemas do corpo. Então, as três funções básicas é secretar, auxiliar a coordenação e regular de outros sistemas do corpo. Glândulas são estruturas que produzem substâncias que têm determinada função no nosso corpo. Então, cada glândula ela tem a sua função específica. As glândulas endócrinas produzem e lançam no sangue substâncias reguladoras denominadas hormônios. Então, a função dos hormônios é regular. Se tem alguma área do nosso corpo que está desregularizada, é porque tem algo errado. Ao serem lançados no sangue, percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam. A diferença do homem e da mulher só são as glândulas, né, sexuais. Na mulher o ovário e no homem o testículo. Então a gente tem lá, ó, começando de cima para baixo, glândula pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, tireoide no pescoço, paratireoide, aí tem um timo, suprarrenais, o pâncreas, na mulher ovário e no homem testículos. Existem três tipos de glândulas: exócrinas, ou secreção externa, já fala, né, externa do lado de fora; endócrinas, ou secreção interna, né, na parte de dentro; e as mistas. As exócrinas, ou secreção externa, que lançam o produto para fora do corpo ou numa cavidade interna do corpo, como as glândulas sudoríparas, que as glândulas sudoríparas são as do suor. Glândulas endócrinas, ou de secreção interna.
Aquelas que lançam seus produtos, que são os hormônios, direto no sangue. Exemplo, hipófise, tireoide, supras renais, timo e gônadas, que a gente vai ver mais na frente. E as mistas têm as duas partes, né? Exócrinas e endócrinas, ao mesmo tempo, como o pâncreas. Falando de cada uma, a gente inicia pela hipófise ou pituitária. Ela é considerada uma glândula mestra do organismo, porque além de realizar outras funções, é responsável pelo controle de outras glândulas endócrinas. Então, ela tem a sua própria função e auxilia em outras glândulas endócrinas. E aí tá mostrando, né, esse pontinho aqui, ó, vermelho, onde está a hipófise, na imagem. É chamada de glândula do crescimento. O hormônio do crescimento é um dos hormônios produzido pela hipófise. Outra imagenzinha aqui mostrando onde ela está. O funcionamento do corpo depende do equilíbrio hormonal. O excesso, por exemplo, de produção do hormônio de crescimento causa uma doença chamada gigantismo, que é o crescimento exagerado. E a falta provoca o nanismo, a falta do crescimento do corpo. Então, assim, ela tem que estar equilibrada para que a gente cresça o que seja suficiente. Se for a mais, né, está desregularizado, e se for a menos, também. E aí tem, né, o gigantismo, cresce a mais do que o suficiente, o ideal para aquela altura, para aquela idade, e o nanismo, né, a menos. O hipotálamo, né, tem as neurosecreções, que faz as liberações do hormônio, como mostra aí na imagem. E aí tem as regiões onde tem as glândulas, que cada uma com a sua. Aí tem, ó, prolactina, glândula mamária, produção de leite. Gonadotrófico, as gônadas. Tireotrófico, a tireoide. Adrenocorticotrófico, suprarrenal. Somatotrófico, no osso, né? Antidiuréticos, nos néfrons. Ocitocina, glândula mamária, que é a expulsão de leite, e as contrações do útero. Então, você vê que no hipotálamo ele faz as liberações dos seus hormônios e cada hormônio vai para a sua glândula específica para fazer a sua produção. Outro hormônio presente no corpo humano e também produzido pela hipófise é o antidiurético, ADH. Essa substância permite ao corpo economizar água na excreção, na forma de urina. A tireoide é a que fica aí, ó, na região anterior do pescoço. Em forma de borboleta, a glândula secreta hormônios vitais que regulam os batimentos cardíacos, o sistema nervoso, os pulmões e o consumo de energia. Então ela é meio rosadinha aí, se a gente olhar, realmente ela tem um formatozinho, né, de borboleta. Situa-se no plano mediano do pescoço, mediano quer dizer o quê? No meio, e abraça parte da traqueia e da laringe. Aí mostra na imagem, né, a traqueia e a laringe e a tireoide. Então ela abraça, né? Então ela fica no meio certinho do pescoço, certo? Mais ou menos no formato de borboleta. Tem gente que diz que é formato em H também. Então pode ver com as características de formato de borboleta ou da letra H. Constituído por dois lóbulos, direito e esquerdo, unidos por uma fita variável de tecido glandular chamado istmo. Então, o meiozinho dela aqui, chamado, ó, de istmo, que é a fita que faz a união dos dois lóbulos. E tem o direito e o esquerdo.
mede aproximadamente 3 centímetros e produz um hormônio rico em iodo, que é chamado tiroxina. A tiroxina, ela estimula o consumo de oxigênio nos tecidos, controla também o crescimento do corpo e regula todas as atividades celulares. A gente sabe, né, que a tireoide ela tem uma função muito importante para a gente. Se ocorrer hipertireoidismo, isto é, funcionamento exagerado da tireoide, todo o metabolismo ele fica acelerado. O coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que o normal, a pessoa emagrece porque gasta mais energia. Se acontecer o hipo, é o contrário, né? Ele fica mais lento. No hipertireoidismo, esse quadro favorece o desenvolvimento de doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue passa a circular com maior pressão. Então, existe todo o tratamento, né? Quando a gente tem a tireoide, a glândula da tireoide atuando de forma irregular, se faz todos os processos, né, de exame, tudo direitinho, faz acompanhamento com o endocrinologista, que aí ele vai fazer todo o tratamento adequado para a pessoa poder se cuidar e tratar disso aí. Pode ocorrer na hiper o bócio, ou seja, um papo, causado pelo crescimento exagerado da tireoide. Também pode aparecer a oxoftalmia, isto é, os olhos ficam saltados. Então aí na primeira imagem, o bócio, né, o papo no pescoço, porque ela cresce muito, né, se isso não tiver tratamento, né, se a pessoa não estiver cuidando. E os olhos ficam saltados, né, como se a gente tivesse a impressão que ele fosse sair do local dele. E aí algumas características da hiper. O cabelo fica fino e fraco, os olhos salientes, inchaço na garganta, suor excessivo, palpitações cardíacas, aumento do apetite, problemas intestinais, menstruação irregular e tremor nas mãos, porque a gente fica acelerado, né? A gente produz a mais. Quem se tem a hipertireoidismo. Se a tireoide trabalha menos ou produz menos quantidade de tiroxina que o normal, ocorre o hipotireoidismo e o organismo também se altera. O metabolismo se torna mais lento, algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate mais vagarosamente, o sangue circula mais lentamente, a pessoa gasta menos energia, tornando mais propensa à obesidade, as respostas físicas e mentais se tornam mais lentas. Então, no hiper, que se acelera, no hipo, fica mais lento. Então, a obesidade, né, o crescimento, se for uma criança que já desenvolveu, né, desde a infância, ele fica mais lento para produção hormonal em relação ao crescimento. Alimentos para quem tem aí, né, mostrando o hipotireoidismo, ovo, castanha, a chia, o peixe, o leite, a laranja, a carne, os crustáceos. Quando o hipotireoidismo ocorre na infância, pode provocar o retardamento físico e mental, como a minha imagem aí do meio. Uma das possíveis causas dessa doença é a falta ou insuficiência de iodo na alimentação, já que o iodo é um elemento presente na composição da tiroxina. Então esses alimentos aí que eu mostrei na última imagem são ricos em iodo. Hipotireoidismo faz o aumento de peso, fadiga, cansa com facilidade, tem a perda de apetite e pode gerar uma depressão também. E aí duas imagens, né, mostrando essa tabelinha. Algumas características de quem tem hipotireoidismo e outras de quem tem hipertireoidismo. Hipo, lenta, né, a tireoide diminuída,
e o hiper, a tireoide aumentada. No hipo, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. No hiper, perda de peso, olhos salientes, suores e pescoço inchado. No hipo, uma grande das características é a obesidade, porque está mais lento, né? Então a pessoa fica mais propícia. As glândulas paratireoides são em número de 4, pequenas, do tamanho aproximado de um grão de ervilha, localizados sobre a tireoide. Elas produzem um paratormônio, hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A gente viu da tireoide, que é o iodo, que é a tiroxina. A paratireoide, o paratormônio, ela regula o que? O cálcio e o fósforo. São 4 pequenas glândulas, como a gente já falou, localizadas na parte de trás da tireoide. Elas produzem um paratormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Então, aí está mostrando, né, os grãozinhos como se fosse realmente de ervilha. Então, ela fica sobre, só que na região posterior, atrás, né, da tireoide. Os pontinhos aí, tá vendo? Bem fáceis de se localizar. A suprarrenal, 2 glândulas que se situam acima dos rins que produzem a adrenalina. Então a gente vê os rins nas imagens, essa regiãozinha aí na região superior, acima do rim, são as glândulas suprarrenais. Também conhecida como hormônio de situações de emergência. A adrenalina, ela prepara o corpo para ação, ou seja, em termos biológicos, para atacar ou fugir, né? Então, quando a gente está com o nosso metabolismo acelerado, ou uma situação de emergência, uma situação de susto, de medo, quem se produz esse hormônio é a adrenalina, que é na glândula suprarrenal. São constituídas por 2 camadas, cortical ou córtex, que é externa, produz diversos hormônios, corticosterona, aldosterona, aproveitam água, sais minerais, açúcares e proteínas, e o cortisona, tratamento de inflamações. E a camada medular, que é interna, adrenalina e noradrenalina. Aumentam força e ritmo do coração, estreitamento dos vasos sanguíneos e aumenta o potencial muscular. Então a gente vê que existem 2 camadas também na suprarrenal, a cortical, o córtex externa, e a medular interna. Os principais efeitos da adrenalina no organismo são taquicardia, o coração dispara e impulsiona mais sangue para os braços e pernas, danos, capacidade de correr mais ou de nos exaltar mais em uma situação tensa, como uma briga. Aumento da frequência respiratória e da taxa de glicose no sangue. Isso permite que as células produzam mais energia. Contração dos vasos sanguíneos da pele. O organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos. Por essa razão, ficamos mais pálidos de susto e também gelados de medo. Então, a situação, né, de emergência mesmo. É uma situação que a gente se irrita com facilidade, que a gente entra numa briga e é difícil de sair. Quando a gente, por exemplo, uma situação de assalto, uma situação que nos causa medo, que nos causa pânico, esse é o hormônio que faz com que isso aconteça, né? A adrenalina, né? A produção da insulina, a falta ou a baixa da produção dela provoca o diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue chamado hiperglicemia. O glucagon, né, funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem os alimentos, a taxa de açúcar cai muito e podendo ter uma hipoglicemia. Então, insulina
hiperglicemia, diabetes, glucagon e hipoglicemia, quando tem a queda alta de açúcar. Então, aí tem um fígado. Fígado quebra o glicogênio e libera a glicose. Alta taxa de glicose inibe célula alfa e estimula a célula beta. Pâncreas gera insulina, fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Então, manda para fora. Para dentro, né, que vai ali na imagem. A baixa taxa de glicose inibe a célula beta e estimula a célula alfa, que tem o glucagon. Fígado aumenta a quebra de glicogênio e libera a glicose. Então, um contrário do outro, né? São opostos do funcionamento. Insulina gera uma diabetes, hiperglicemia, e o glucagon, a hipoglicemia, que é a queda, né, do açúcar, da glicose no sangue. Corpo pineal, timo e gônadas. O corpo pineal, chamado de epífise, localiza-se abaixo do corpo caloso e faz parte do diencéfalo, né? Então, aí na imagem, a primeira está mostrando o hipotálamo, a hipófise, que é a glândula mêssera, e a pineal à frente. Na outra imagem, um pontinho aí, ó, vermelho, mostrando a glândula pineal. O timo situa-se sobre a traqueia, entre os pulmões, divide-se em 2 lobos. Tem função de defesa no organismo do recém-nascido contra infecção. Então a gente mostra aqui o timo, ó, no adulto, e a função muito importante dele no recém-nascido, que é contra as infecções. Então aí um círculozinho em vermelho, o nome está em negrito, timo, aí está mostrando ele aí no meio, né? Como se fosse na região posterior do osso externo, que está entre as mamas. Gônadas são as glândulas sexuais, que tem a da mulher e tem a do homem. Mulher, estrogênio, as características femininas. Progesterona, preparação para a gestação. No homem, testosterona, responsável pelas características sexuais masculinas. E aí mostra o corpo, né, mostrando as glândulas hormonais do sistema endócrino, que começa pela hipófise, que é a glândula mestra, além de responsável pelas funções dela, né? É responsável também pelas funções de outras células. Aí vem a tireoide, que é a tiroxina, a paratireoide, aí tem a suprarrenal, que fica acima do rim, o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Aí a atividade da gente, eu quero que vocês façam um desenho mais ou menos parecido com esse. Façam a introdução falando do sistema endócrino, que é o sistema hormonal, e depois puxa uma setinha e fala de cada função principal de cada glândula dessa, tá bom? Coloca também no caderno, e aí, nos dias que a gente retomar, eu vou dar o visto.